Olá, eu sou Angela Galfic e vocês estão no meu canal Laços de Amor. Hoje nós vamos para mais um quadro do Senta que lá vem a história. Isso mesmo, nós vamos contar a história de duas mamães, a Cássia e a Magna. Mas antes, roda a vinheta! Ei pessoal, nós temos uma playlist maravilhosa aqui no nosso canal. Você quer conhecer mais histórias de adoção que deram certo aqui no Senta que lá vem a história? Eu amo. Vocês querem saber sobre quais perguntas fazer quando seu telefone tocar? Ou você quer saber sobre reserva financeira? Quanto você gasta numa adoção? Bem, aqui no nosso canal tem tudo, pessoal. Aproveita que o momento é agora, se inscreva, ativa o sininho das notificações e deixe seu like que super me ajuda. Já deixou? Ótimo! Bem, vamos então para mais um quadro Senta que lá vem a história, onde vamos contar a história de duas mamães, a Magna e a Cássia. Mas antes, quero mostrar para vocês aqui o Instagram dela, caso vocês queiram seguir lá e acompanhar o dia a dia delas, a rotina, ok? Bem, sem mais delongas, vamos conhecer a história dessas duas mamães? Senta que lá vem a história. Ei pessoal, que prazer estar aqui contando um pouquinho da nossa história sobre adoção. Eu me chamo Cássia, mas eu amo quando eu sou reconhecida como a mamãe da Elo e do Caetano. Elo e Caetano têm 3 aninhos. Eu nasci com o chip da maternidade, desde sempre eu gostaria de ser mãe. E nunca tive vontade de casar, nada, mas a maternidade sempre chamou minha atenção. E aí, quando eu conheci a minha esposa, há muito tempo atrás, logo de início eu falei com ela sobre esse sonho e eu falava também que eu não sabia se eu tinha coragem de enfrentar a sociedade para ter filhos. Por quê? A sociedade ainda é muito preconceituosa, somos duas mães, né, duas mulheres, e eu tinha medo de envolver uma terceira pessoa, uma criança que sofreria preconceitos por ter duas mães. Embora, gente, meus filhos, hoje com 3 anos, eles tenham sofrido muito mais preconceito por serem crianças negras do que por serem filhos de duas mães. Até hoje, no nosso processo de maternidade, eles sofreram muito mais preconceito por ser crianças negras. Não é aceito isso mais hoje, né, gente? Nós estamos em 2024, vamos tentar mudar essa mentalidade aí de preconceito e de racismo. Vamos voltar para a pauta da adoção. Meus filhos, eu imagino que eles sempre estiveram prontos, né, pra gente, mas quando a gente decidiu ser mães, que eu consegui quebrar na minha cabeça esse tabu de preconceito, deles sofrendo preconceitos, eu falei assim, não, a gente vai estar junto nessa, independente de qual for a situação. Já tinham passado 7 anos de relacionamento, e aí eu e minha esposa, nós falamos assim, ó, então vamos ver quais são as possibilidades da gente maternar. As possibilidades seriam fertilização in vitro, por sermos duas mulheres, e adoção. Eram as possibilidades que a gente enxergava naquela época. Aí como que nós fizemos? Montamos uma pasta de exame e montamos uma pasta com a documentação e encaminhamos as duas juntas, uma na vara da infância e uma a gente deu entrada com o processo de fertilização in vitro na mesma data. Isso foi em 2017. Eu fiz o processo de fertilização in vitro, nós fizemos, né? Engravidei da primeira vez, perdi, depois engravidei de novo, perdi, e aí nesse processo eu descobri que eu tinha trombofilia. Um dia a gente estava em casa, e aí o processo correndo lá na vara, né? O processo da adoção. Um dia a gente estava em casa, deixa eu só abrir um parêntese aqui, rapidinho. A minha história com a adoção, ela começou muito cedo. Desde de pequena, de criança, a gente visitava abrigos lá na minha cidade e tinha um abrigo em específico que era só de meninos e que a minha mãe apadrinhou uma criança. E essa criança, ele na época tinha 6, eu tinha 11 para 12 anos,
ele era o amor da minha vida. Eu era louca, alucinada com ele. Ele passava, no processo de apadrinhamento, né? Passa finais de semana, feriados e férias com a gente. E depois ele voltava. Gente, no dia que ele tinha que voltar, pra mim era um sofrimento. O meu sonho era que minha mãe e meus pais adotassem, né, ele. Mas ele, se eu não me engano, a história acaba se perdendo um pouco, ele não era destituído do poder familiar. Tanto que aos 13 anos ele retornou, foi morar com o pai. E eu sofri demais. Até hoje eu tenho uma admiração muito grande por ele. É uma pessoa que tem um espaço muito enorme no meu coração. E eu falo que ele deu esse start aí pro meu sonho de adoção. Ele abriu meu coração para esse processo. Aí volta lá. A gente um dia estava em casa, trabalhando, pandemia, e a gente ia tirar férias e tentamos marcar várias pousadas e todas as pousadas cancelaram. E aí a minha esposa falou comigo assim, será que não é hora da gente tentar fazer uma outra fertilização? Eu falei, vamos tentar, gente, mas no meu coração eu não queria. O processo de fertilização é muito complicado, sabe? Mexe muito com a gente, ter 2 perdas, assim, é difícil demais. Mas eu falei, não, vamos tentar, né? Porque eu queria muito ser mãe. E aí, gente, todos os hotéis que nós marcamos cancelaram por causa da pandemia. E um dia a gente estava trabalhando em casa, véspera das nossas férias, e eu estava muito com raiva, gente, porque a gente ia sair de férias e não ia fazer nada, porque não tinha hotel que estava recebendo nada. A gente ia ficar em casa. Aí, véspera das nossas férias, a minha esposa ela trabalhava no escritório lá em casa, que a gente fez 2 escritórios, porque a gente não conseguia ficar junto, porque era muita reunião. E aí o telefone dela tocou, ela nunca atendia o telefone no horário de trabalho. E aí, na hora que o telefone dela tocou, dentro do meu coração falou assim, tá chegando, são os nossos filhos. Eu nem sabia que era 2, né? Aí, a minha esposa, ela saiu lá do escritório que ela tava, veio caminhando, sentou do meu lado com um caderninho. E ela já tinha algumas anotações e ela continuou anotando que eram gêmeos, um menino e uma menina. Nasceu no dia 16 de outubro. Na hora que ela falou, nasceu no dia 16 de outubro, eu falei assim, não. Com certeza, são nossos filhos. Dia 16 de outubro é o dia do aniversário da minha mãe. E eu sempre brinquei, falei assim, nossa, eu nunca vou querer um libriano na minha vida. Tem 2. E aí, hoje minha mãe fala comigo assim, não só libriano, como nasceram no dia do meu aniversário. Aí a Magra foi anotando, aí anotou um menino e uma menina, aí ela colocou assim, a menina não tem nada, e o menino, aí ela começou a listar. Na hora que ela começou a listar, eu falei assim, Deus, você não brinca comigo não, né? Aí ela começou a listar e colocou que o menino, ele tinha paralisia cerebral e hidrocefalia. Ele ficou muito tempo internado, né, depois que ele nasceu. Ele ficou entubado por muito tempo também, então não sabia muito qual seria o diagnóstico dele. Possivelmente seria uma criança que não andaria, não falaria e tal. E aí a vara perguntou se a gente queria continuar com o processo. Naquele momento eu falei que sim, porque eu falei, como que eu vou rejeitar os filhos que Deus tá me dando, né? Não existe essa possibilidade. Falei sim, com muito medo, claro. E aí marcamos para visitar a vara da infância no outro dia. Chegamos na vara e aí lá, gente, é uma sabatina, né? Eles fazem mesmo um processo para saber se você quer ou não. Porque o que está em jogo é a vida da criança, não dos pais, né? Eles olham tudo pelo bem-estar deles. Então eles precisavam ter certeza que eu e a minha esposa, a Magna, nós queríamos as crianças. E eu lembro até que a Magna virou para assistente social e falou assim, tá, mas qual que é o quadro dele? Porque a gente preocupava muito mais com o quadro dele, né? Aí ela falou assim, olha, o quadro que eu tenho dele, a gente tá em pandemia, eu não visitei as crianças, o quadro que eu tenho dele é esse, hidrocefalia e paralisia cerebral. Aí a Magna falou assim, mas você sabe se existe possibilidade? Aí antes dela terminar, a assistente social falou assim, aqui a gente não trabalha com possibilidades, a gente trabalha com a realidade dele é essa. Vocês querem continuar o processo? Aí nós queremos. Aí na hora que a gente estava lá, a gente falou assim, tem como a gente conhecer as crianças hoje?
Aí a assistente social falou assim, vou ligar lá e vou ver se tem como conhecer eles. E ela ligou e eles falaram assim que podia ir. Gente, nessa época de pandemia a gente vendeu o carro, porque a gente não saía, não ia em lugar nenhum, então a gente estava sem carro. E aí nós pegamos um Uber, atravessamos a cidade para ir lá conhecer as crianças. Na hora que nós chegamos, eram as duas coisas mais gostosas do planeta. Aqui, que delícia! Essa foi a foto do dia que nós nos conhecemos. E eu já tinha certeza que eles seriam nossos, e ali eu tive mais certeza ainda. Mas uma coisa que a gente pediu foi que a gente fizesse todo o acompanhamento médico do Caetano, né? Porque a Elo, ela não tinha nenhum acompanhamento assim específico a partir daquele momento. E ali nós fizemos. Só que aí a gente não tem a certeza, né, gente? Se tem mais famílias visitando, a gente não sabe se é a gente mesmo. Fica aquele medo, embora eu sentisse no meu coração que eram nossos filhos. A gente começou uma maratona, em todos os médicos que o Caetano ia, todas as consultas, todas as terapias, porque desde muito pequenininho ele faz terapias. E a gente passou em vários médicos. Alguns médicos falavam assim que... Teve uma médica que a gente passou que... Ela falou assim, não, gente, esse menino não enxerga, não. Esse menino não enxerga, não. Bem grosso, assim. E teve um médico do Sara Kubitschek, o Dr. Frederico, ele me marcou muito. Quando a gente levou o Cacá, ele sempre foi muito risonho, assim, sempre foi muito serelepe. E aí a gente levou o Caetano lá. E a gente falou assim, a gente queria saber se ele vai evoluir. Se ele vai andar, se ele vai falar. Aí o médico virou e falou assim, ele já é muito serelepe, ele mexe as perninhas, ele mexe as mãozinhas, regredir ele não vai, então ele só vai progredir. E aí essa progressão depende muito dele e de vocês. E naquele dia a gente selou, a gente fez um pacto com o Caetano que o que dependesse da gente e dele, que a gente ia correr atrás. E ali a gente seguiu durante 24 dias, se eu não me engano, visitando os meninos no abrigo todos os dias. E a gente entendeu o motivo da gente não ter conseguido sair de férias, dos hotéis terem cancelados. É porque tinha que ser, aquelas férias tinham que ser para a gente fazer a aproximação das crianças. Visitamos, fomos e todos os dias, meia hora para ir, meia hora para voltar, meia hora para ir, meia hora para voltar. E para ficar com eles um pouquinho, ou da manhã, um pouquinho da tarde, e ali a gente foi se apegando mais. Amei de primeira? Não, gente, não amei de primeira. Não foi no dia que a gente foi visitar, a primeira vez que eu olhei e falei assim, nossa, já amo loucamente. Não. Já sabia que eram meus filhos, e aí eu falei assim, vamos construir esse amor juntos. Não amei de primeira. Já tinha 24 dias que a gente estava fazendo aproximação, e aí numa sexta-feira a gente chegou lá no abrigo, né, onde eles estavam, e aí a gente estava visitando de boa, assim, aí a psicóloga chegou e falou assim, olha, eu acho que o juiz emitiu a guarda provisória para vocês. Peraí que eu vou olhar. Aí ela chegou e falou, emitiu mesmo. Eu falei, o quê? Ela falou assim, vocês querem levar eles pra casa hoje? Então isso era sexta. Eu falei assim, claro que eu quero levar eles pra casa hoje. Sexta, eu não vou deixar meus filhos ficarem aqui sábado e domingo, porque sábado e domingo a gente não podia visitar. Eu falei, não, quero levar. Aí ela falou assim, nossa, mas aí vocês vão ter que ir lá na vara e voltar antes do abrigo fechar. E aí era muito longe. Chegar lá na vara e voltar era assim, quase que impossível. Mas a gente falou, não, nós vamos. Gente, nós saímos correndo, pegamos o Uber, vazado, no coração 200 por hora. Chegamos na vara da infância e a menina falou, não, ele emitiu, mas só que ainda não assinou, não tá nada pronto. Aí a gente, moça, por favor, faz essa documentação pra gente, a gente precisa levar os meninos pra casa hoje. Aí ela falou assim, então tá, daqui meia hora vocês voltam pra buscar a documentação. Eu falei, nossa, meia hora, não vai dar tempo da gente voltar. E ligando lá, falando assim, olha, vocês esperam só um pouquinho? Eles falaram assim, a gente espera só um pouquinho, a gente espera. Aí, gente, meia hora foi o tempo que a gente fez o enxoval das crianças. Pensa a loucura. Fomos naqueles lojão, sabe, que ficam um tanto de coisa em banca, assim. E aí eu lembro que a gente pegou 6 bores estampado, 6 calças estampadas, 6 bores bege, 6 calças bege, que aí dava pra trocar. E tava muito frio, pegamos uns moletomzinhos de frio e toalha. Eles já tinham muita coisa que eu tinha ganhado quando eu engravidei. Quando a gente engravidou, a gente ganhou muita coisa. Então eles já tinham muita coisa, cobertinha, toalha e tudo. E eles já tinham muita coisa.
E a gente ressignificou, né? Porque eu acho que a vida é isso. Eu engravidei e perdi, tinha vários presentes, a gente ressignificou para os filhos que estavam chegando. E foi maravilhoso, tem coisa que a gente tem até hoje, a gente lembra com muito carinho das pessoas que nos deram. E aí a gente fez um enxoval em meia hora, fomos lá, pegamos a documentação, corremos lá na vara e aí levamos os 2 pequenos para casa. Nesse momento, quando a gente pisou em casa, eu te falo que aí surgiu em mim um amor louco. Que eu falei assim, agora nós duas pelos 2 e agora é a nossa vida, a nossa família. E a gente, uma coisa que eu sempre falo é que, tipo assim, durante o período que nós visitamos os meninos, a gente tava com roupa de pandemia, né? Era pandemia, tava no meio do tumulto e a gente visitava com uma roupa branca, máscara, eu não lembro se tinha alguma coisa no cabelo, touquinha, não lembro, mas era uma roupa branca, máscara. E aí no dia que os meninos chegaram lá em casa, foi a primeira vez que eles nos viram sem aquela roupa branca, sem máscara, e eles não estranharam. E aí todo mundo pergunta assim, como que foi o processo de adaptação? Não teve processo de adaptação. Eles chegaram e virou uma chavinha que éramos as mães deles e eles eram nossos filhos. Fomos adaptando ali a casa, as coisinhas deles. No início a gente dormia todo mundo junto, colocando um tanto de caixão no chão, porque eu tinha medo deles rolar, cair, e dormia todo mundo junto, nós 4 ali, tudo embolado. E aos poucos a gente foi fazendo o quartinho deles, fomos fazendo as coisinhas deles, fomos colocando a casa com a carinha deles. Uma coisa que eu falo que foi muito importante, a ajuda dos nossos amigos. Eu lembro que a gente fez o processo todo em segredo, uma amiga só que sabia. E aí, quando a gente foi buscar as crianças, nesse ida da vara para o abrigo, que foi o momento que a gente ligou para todo mundo, falando assim, olha, tá chegando, as crianças estão vindo e tal. E aí, gente, começou a cair Pix na minha conta para ajudar com os meninos, a cair Pix, a chegar fralda, e foi chegando coisa, e presente, roupa, e assim, e as coisas se ajeitaram, coisa que a gente pensava, tipo assim, não, e se eu for comprar isso? A gente fechava a boca, já chegava lá em casa, e aí foi tudo se ajeitando, tudo chegando ao lugar, e nasceu a nossa família, eu, Magna, Elô e Caetano. E eles são a razão da nossa vida, é o amor mais puro que eu já vivi. Mas eu falo que se você tem vontade de adotar, a primeira coisa que você precisa ter é consciência em relação às suas escolhas, né? Porque acaba que tem uma ficha pra gente escolher o que a gente quer e coloque naquela ficha apenas o que você consegue bancar, o que você consegue cuidar. Ah, eu vou mudar aqui meu perfil, vou colocar aqui, eu quero uma criança maior porque tá demorando. Não coloque isso, ou então veja se você está preparado para essa mudança e aí a faça. Porque criança e adolescente, né, adoção, processo de adoção é muito sério e a gente tem que pensar milhões de vezes naquela criança que a gente está agregando à nossa família. Então coloque apenas o que você tem condição. Ah, eu vou colocar aqui que eu aceito criança atípica. Você consegue lidar com uma criança atípica? Você está pronto para isso? Então coloque. Do contrário, não. O processo de adoção é muito sério. E se você tem vontade de saber qual que é o maior amor do mundo, adote. Porque é um amor assim que não tem como explicar. Eu falo que nossos filhos já eram nossos filhos em algum lugar do mundo, embora eles não tenham sido gerados da gente, eles foram gerados pra gente. Eles já eram nossos filhos e eles só foram agregados, chegaram no nosso lar. Porque eu acho que filho, Deus já coloca quem é filho de quem. Já vem lá de cima, assim, denominado quem é filho de quem. E a gente só desce aqui pra se encontrar e se amar. Então, se você quer sentir um amor incondicional, permita-se adotar, viver esse processo e esse amor. Gente, só uma outra coisa que eu tenho pra falar com vocês também. Quando a gente estava no processo de adoção, nossa, apareceu muita gente falando assim, olha, uma amiga minha vai ter um bebê, ela não quer e ela falou que doa pra vocês. Gente, não entrem nessa. Foi muita gente. Foi uns 4 processos. 4 pessoas que falaram assim que queria doar o bebê pra gente.
E na hora a gente ficou muito assim, tentado, mas a gente procurou judicialmente e a gente achou melhor não. E eu falo que o processo é demorado, mas é o tempo que você precisa para se preparar para receber os seus filhos. Então é demorado pra gente, mas para Deus é o tempo certo. Um abraço para vocês. Esse aqui são os nossos filhos, essa aqui é a nossa família e eles são o melhor presente que eu e minha esposa nós ganhamos nessa vida. Pessoal, é ou não é bonita a história delas? Bem, se você também é mãe, ou pai, ou filho pela via adotiva e deseja contar a sua história aqui no nosso canal, é só deixar aqui embaixo, eu quero. Eu vou adorar reproduzir a sua história aqui também, servindo de inspiração para mais famílias. Bem, por hoje é só. Até o próximo vídeo, pessoal, porque afinal de contas, cada história é uma história. Um super beijo no coração de cada